Alô, Josiane? Josiane, Oi, tá escutando? perfeitamente. Quem mais está on aí, por favor? Perdão, o senhor falou algo? Eu só estava com o do fone. Quem mais está on? Quem mais está conectado? Deixa eu verificar. Seu Hernandes. Entrou agora. Fernandes, Galaxy Gram. Vou dar. Galera, é pelo Zoom a live, eu já estou conectado, alguns alunos já conectaram. Eu vou dar 5 minutinhos para a gente começar, tá? Vocês estão escutando perfeitamente? Estão vendo? Sim, Vocês estão com o exercício? sim. Beleza. Vocês estão bem? Acho mais. Vamos fazer show de vocês para estudar agora. Estamos sobrevivendo. Com certeza. É verdade, estamos sobrevivendo. Vai passar. Ai, professor, Vai passar. tomara que passe. O negócio está tenso. É só uma fase, é só uma fase. Vai passar. Está tenso só- o negócio. Como eu coloquei no grupo, eu vou dar só uns 5 minutos para a galera começar a entrar. Tá? E hoje, eu acho que hoje eu vou gravar a última aula. Eu até mandei já para o e-mail de vocês. Eu vou gravar a nossa última aula, que vai ser sobre mecanismos efetores da imunidade humoral. Então, vai ser a última aula para a primeira verificação. E nesse exercício já tem algumas questões dessa última aula. Na verdade, esse exercício aqui ele aborda tudo, todo o conteúdo que eu já dei para vocês. Tá? Do professor. É, ele é professor. A maioria das pessoas se expõe. Uhum. Não pensa que ela quer isso. Vamos lá, galera.
Então, peguem esse exercício aqui, ó, tá? Peguem esse exercício que a gente vai resolver as questões. Vocês tentaram resolver alguma questão? Tenta. Só as primeiras. Vocês conseguiram? O que vocês acham aí? Aham. Não. Ó. Cheguei agora do trabalho, agora que eu peguei. Só fiz até assim. Até a nona questão foi uma prova. Até a nona questão é uma prova de outro semestre que eu passei. Então, vocês já podem visualizar aqui como é que eu cobro mais ou menos para vocês, tá? Então, vejo que não foge nada do que eu comentei em sala. Então, tá bem aqui de uma forma mais contextualizada, nada tão direto, né? Vocês podem ver que não são perguntas diretas. Mas não é difícil, não. É nesse nível aí. Então, nós vamos resolver essas questões. Vamos começar pela primeira questão. A primeira questão, ela aborda de uma forma geral... Irã, Oi? só uma dúvida. Só uma Oi. dúvida. O senhor falou que ia ser só para subir turma A? Não, né? Foi só para subir A, mas eu vou fazer outra live com a sub B. Tá bom, então eu vou sair, porque eu sou da B. Não, assim, fica à vontade, mas eu vou fazer de novo com a sub B. Tá ok? Não, vou ficar com a minha Até para turma. dividir mesmo mais a turma, que algumas pessoas não podem. Então, eu vou dividir. No caso, o senhor vai remarcar o horário com a B? E vai ser o mesmo horário da aula prática. Tudo Mas vai bem, ser a mesma então, correção, beijo. né? Boa Mesma noite. correção, exatamente, a mesma correção. Então eu vou Então, tudo assistir. Eu sou bem. da B, mas eu vou assistir logo. Não, fica à vontade, Não, mas vai ser não, exatamente a não mesma vou. correção. Boa noite, tchau para você. Tchau. Tchau, Josiane. Então, como eu estava falando, essa primeira questão aí, ela aborda de uma forma geral as características da resposta imunológica, tá? Lembra que essa daqui é referente à nossa primeira aula, é a aula de introdução à imunologia, que eu abordei as características do sistema imunológico, tá? Então, o que ele diz aí? Sistema imune é um conjunto de células, tecidos, órgãos e moléculas que os humanos e outros seres vivos usam para a eliminação de agentes ou moléculas estranhas, inclusive células cancerosas, com a finalidade de se manter a homeostasia do organismo. Os mecanismos fisiológicos do sistema imune consistem numa resposta coordenada dessas células e moléculas diante dos organismos infecciosos e dos demais ativadores, o que leva ao aparecimento de respostas específicas e seletivas, inclusive com memória imunitária, que também pode ser criada artificialmente. Aí vem o questionamento. A memória imunitária citada no texto é uma característica típica das respostas imunes adaptativas. Marque a alternativa que define tal característica. Então, vocês entenderam? Dessas 5 alternativas aí, uma corresponde à memória imunológica. Lembra que memória imunológica é uma característica da resposta imune adaptativa e não da inata. A inata não tem resposta memória imunológica. Confere aí. Deu para escutar? Deu para escutar, pessoal? Tá dando para escutar, bacana. Beleza. Tá. Então, eu quero para vocês marcarem dessas 5 alternativas o conceito de memória imunológica. Letra A. Linfócitos específicos para determinado antígeno sofrem considerável proliferação após exposição a esse antígeno. Isso daí é memória imunológica? O que vocês acham? Isso daqui, vocês podem anotar aí, a letra A, é o que a gente chama de expansão clonal. Expansão
clonal. Então, quando a gente se expõe a um determinado antígeno, esse antígeno seleciona um clone de linfócitos, tá? E esse clone vai sofrer mitose, ele vai proliferar. Isso a gente chama de expansão clonal. Escutaram? Preciso do feedback de vocês. Escutaram? Sim. Beleza. Então, não é essa a alternativa que corresponde à Não. memória imunológica. Tá? Vamos para a letra C. O que diz a letra C? As respostas imunológicas são específicas para diferentes antígenos, sendo que os linfócitos apresentam a grande capacidade de reconhecer um número muito elevado de antígenos. Que característica é essa da imunidade? Vocês podem colocar aí do lado, é o que a gente chama de diversidade. Tá? Então, anotem isso aí no material de vocês, no exercício. Tá? Então, como vocês sabem, eu já comentei na aula, nós temos um repertório de linfócitos absurdo dentro do nosso corpo. Tá? Esses linfócitos, eles são específicos para diferentes antígenos. Tá? Então, o nome dessa característica da resposta imunológica, a gente chama de diversidade. Escutaram? Diversidade. Diversidade, diverso. Tá. Isso, exatamente. Diversidade. Tá? Se tiverem dúvida, é para interromper, viu? Letra D. O sistema imunológico tem a capacidade de reconhecer antígenos estranhos. Esses antígenos estranhos são chamados de não próprios. Responder e eliminá-los, enquanto que não reagem de forma danosa aos antígenos do próprio organismo. Que característica é essa? Então, lembra, o nosso sistema imunológico ele vai reagir a antígenos não próprios, antígenos externos, tá? Os antígenos que são próprios do nosso corpo, os nossos linfócitos não reagem, tá? A partir do momento que eles reagirem, nós vamos ter uma doença autoimune. Escutaram? Sim. Essa característica aí, vocês podem colocar do lado, o nome dela é não reatividade ao próprio. Não reatividade ao próprio. Ao próprio? Ao próprio. Não reatividade ao próprio. Então, o nosso sistema imunológico, ele não reage aos antígenos que são próprios do nosso corpo. Pode acontecer. Se acontecer, é uma doença autoimune. Como a gente observa no lúpus, artrite reumatoide, tá? Ok? Tá. Letra E. Letra E. Todas as respostas imunológicas diminuem com o passar do tempo, após estimulação antigênica, resultando seu estado basal, restaurando, melhor dizendo, seu estado basal, denominado de hemostasia. O que ele está dizendo aí? Quando a gente entra em contato, por exemplo, com um vírus, ocorre o processo do quê? Reconhecimento desse vírus, seleciona um clone, não é isso? De linfócito. Esse linfócito vai expandir, que é a expansão clonal, e esses linfócitos se encarregam de controlar a infecção. Ok até aí? A partir do momento que essa infecção é controlada, esses linfócitos começam a voltar ao seu número normal. Tá?
Bem prático. Se a gente tem uma infecção bacteriana e a gente faz um hemograma, o que vai aumentar? Os nossos números, o número de leucócitos. Não é isso? Aumenta o número de leucócitos. Quando a gente fica curado, reduz. Não é isso que acontece? Uhum. Escutaram? Sim. O nome dessa característica é contração, tá? Então, num primeiro momento expande, depois contrai. Então, coloca aí do lado, contração. Contração. Tudo bem? Olha, Ana. Tudo bem, Hernandes? Sim. Beleza. Tudo bem, professor. Então, a alternativa que vocês teriam que marcar é a letra B, tá? A letra B, sim, é memória imunológica. O que diz a letra B? A exposição do sistema imunológico a um antígeno estranho aumenta a sua capacidade de responder novamente àquele antígeno específico, tá? Isso é memória imunológica. Lembra? Como é o processo todo? Isso está na videoaula que eu coloquei na plataforma. Novamente, como é o processo todo? Reconhece o antígeno, não é isso? Ativa linfócitos. Esses linfócitos selecionados vão o quê? Expandir, que é a expansão clonal, né? E alguns linfócitos serão estocados, que nós chamamos de linfócitos de memória, tá? Se a gente posteriormente entrar em contato com esse antígeno novamente, esses linfócitos de memória vão responder de uma forma mais rápida e mais potente. Então, isso a gente chama de memória imunológica. Sacaram? Sim. Deu para escutar? Deu. Galaxy Deu. Grand Prime, escutou? Evandro escutou? Ellen escutou? Carol escutou? Escutei. Beleza. Então, aí na primeira questão é para marcar a alternativa Evandro B. escutou também. B. A alternativa B, sim, é memória imunológica. Diga lá, Evandro. Tá? Vamos para a segunda questão. A segunda questão corresponde à nossa segunda aula, que foi sobre células e tecidos do sistema imune, tá? Lembra que nessa aula eu falei para vocês sobre as funções das mais diversas células do sistema imunológico, é isso? Falei de mastócito, eosinófilo, neutrófilo, linfócitos, né? De todos esses leucócitos aí, células NK, todas essas células que compõem o sistema imunológico. E eu falei também sobre os tecidos que compõem o sistema imunológico, né? Lembra que nós temos os tecidos linfóides primários e os tecidos linfóides secundários. Estão escutando? Sim. Beleza. Quais são os primários? Medula óssea e timo, Timo. né? Secundários, linfonodos e baço. Passo. Não é isso? Beleza. Isso. O que eu quero na segunda questão? O que ela diz? Como citado no texto acima, o sistema imunológico é composto por células, tecidos e órgãos.
O processo de apresentação de antígenos, processamento e apresentação de antígenos proteicos ou lipídicos, fundamental para a ativação de linfócitos T naive, ocorre em qual órgão linfóide? Marca alternativa correta. Então, lembra que eu comentei nessa videoaula que eu postei, tá lá falando. O nosso número de linfócitos, ele é muito reduzido para que ocorra o encontro entre os linfócitos e um antígeno que entra no nosso corpo. Tá certo? Escutaram? Sim. O que a natureza bolou? Ela bolou um local onde ocorre esse encontro do antígeno com os nossos linfócitos. Tá? Esse local ocorre nos órgãos linfóides secundários. São nesses órgãos que ocorre o quê? A apresentação do antígeno aos linfócitos. Tá? Então é isso que eu quero saber aí. Qual é o órgão? Linfonodos. Qual é o órgão que ocorre o quê? A apresentação do antígeno ao linfócito T naive. Lembra? Linfócito T naive é aquele linfócito o quê? Virgem. Virgem, né? Virgem. Nunca entrou em contato com o antígeno. O antígeno vai ser apresentado para ele, tá? Onde é que acontece? Na medula óssea? Não. Não. Na medula óssea ocorre o quê? Geração e maturação de linfócitos B, né? Lembra lá da aula? É na letra B? É no linfonodo. Exatamente, né? Então, olha só. A letra C, fígado, né? Nada a ver. Nada a ver. Fígado, nada a ver. A letra E, rim, também nada a ver. Vocês poderiam marcar entre a letra A, B e a D. Só que ressaltando, letra A e letra B são órgãos linfóides primários, tá? Mas o que eu disse para vocês? Que a apresentação ocorre nos secundários, não é isso? Sim. Então, o único órgão linfóide secundário aí são os linfonodos. Então, vocês marcariam a letra D, tá? D de dado. Diga. Então, olha só, escuta só. Se o antígeno, olha o que eu vou falar, escuta o que eu vou falar. Se o antígeno entrar pela via sanguínea, ele vai parar lá no nosso baço, né? Lá no baço que ocorrerá a apresentação de antígeno ao linfócito naive, se for pela via sanguínea. Agora, se esse antígeno entrar pela via linfática, ele vai parar onde? No linfonodo mais próximo, tá? Então, sanguínea, baço, linfática, linfonodo. Dúvidas nessa questão aí? Foi uma questão de prova. Não. Tranquilo? Não. Na prova de Tranquilo. vocês, vai ter uma questão dessa, relacionada a esses órgãos, tá? Aí lembra, medula óssea, geração de linfócito B. Timo, maturação de linfócito T. Fica até fácil, ó. Timo, linfócito T. Deu para entender? Deu para escutar? Deu. Beleza, beleza. Terceira questão. A terceira questão é uma questão que vai estar na prova de vocês também. Tá? A prova já foi elaborada muito antes de tudo isso.
Então, vai ter uma questão semelhante a essa na prova de vocês. Anotem essas dicas. Então, ó, o que diz a terceira questão? A imunidade protetora contra micro-organismos geralmente é induzida pela resposta do hospedeiro ao micro-organismo. Tá? A forma de imunidade que é induzida pela exposição a um antígeno é denominada imunidade ativa. Deu para entender? Por que é imunidade ativa? Eu me exponho ao antígeno, esse antígeno vai estimular uma resposta do nosso sistema imune. Então, o nosso sistema imune vai ser ativado. Tá? Então, imunidade ativa. Tá? Continuando. Visto que o indivíduo imunizado desempenha um papel ativo na resposta ao antígeno. Marque a alternativa correspondente a um exemplo de imunidade ativa. Lembra, como eu falei, a imunidade ativa, eu me exponho ao antígeno e eu produzo ativação de linfócitos T e linfócitos B. Tá? Se eu ativo linfócitos B, eu vou produzir o quê? Anticorpos. Imunidade humoral. Tá certo? Então, aí, qual dessas alternativas vocês marcariam? A B, né? A letra B? Acho que sim. Vamos lá. Letra A. Transferência de anticorpos maternos durante a amamentação. Então, durante a amamentação, a mãe transfere anticorpos dela, anticorpos maternos, para o bebê, para o filho, tá? Para a criança. Pergunto para vocês, isso é exemplo de imunidade ativa ou passiva? Passiva. Por que passiva? Passiva, Por que passiva? porque foi a mãe que produziu. Exatamente. Então, olha só. Na mãe, essa imunidade foi ativa, porque ela que produziu os anticorpos. Mas para a criança, ela foi passiva. Ela não produziu os anticorpos. Ela apenas o quê? Recebeu esses anticorpos da mãe. Deu para sacar ou não? Deu. Sim, sim. Beleza. Letra B. Utilização de soro antiofídico contra a ação danosa de toxinas presentes no veneno de serpentes. Então, eu sofro uma picada, tá? De um escorpião, de uma cobra, tá? O veneno da cobra é uma toxina, é isso? Aí eu vou utilizar o quê? Soro antiofídico. Isso é exemplo de imunidade ativa ou passiva? Passiva. Como? Passiva? Exatamente. Passiva, Novamente. porque é um soro. É um soro, né? O que tem no soro? Anticorpos específicos contra a toxina. Mas foi o indivíduo que produziu esses anticorpos? Não. Ele recebeu esses anticorpos. Então, ele foi passivo no processo. Deu para sacar? Sim. Deu. Fazendo até um link com o corona, porque ainda hoje, eu até coloquei na aula de vocês, ainda hoje eu estava lendo um artigo que eles trataram 5 pacientes críticos com soro de outros pacientes que foram curados. Já trataram? Já trataram? Trataram. Já trataram? Não é só um estudo ainda? Não, eles colocaram. Na aula de vocês vai estar esse artigo lá, tá o artigo. Então foram 5 pacientes críticos
tá? Eles pegaram Onde está o soro. artigo, Irã? Oi? Onde está o artigo? Eu vou Onde postar está aí na aula de disponibilizado o vocês. artigo? Manda pra Mas- gente. Manda. Sabe Vou por fazer- quê, Irã? Até segunda-feira, isso seria um teste. Não, então, olha só. Escuta só o que eu vou falar. Os pacientes estavam críticos, tá? Isso já foi utilizado, por exemplo, na pandemia de H1N1, tá? E eles viram que teve resultados, bons resultados. E esse artigo, ele fala exclusivamente de 5 pacientes só, tá? Não foi um grande estudo, foram 5 pacientes que estavam críticos, eles Vai administraram... encerrar a reunião. Ah, Vai Oi? terminar, professor. Tempo, vai terminar. Vai terminar? Espera aí, vai não. Aí, apareceu. Se terminar, eu vou abrir novamente e mando para vocês, tá? tá. Ok. Sim. Beleza, mas continuando. Então, eles colocaram esse soro de pacientes que já foram curados, tá? Nesses pacientes críticos. E eles viram que alguns parâmetros clínicos melhoraram, tá? Então, na videoaula que eu vou mandar para vocês, tem esse artigo, tá? Então, a letra B, utilização de soro antiofídico é imunidade passiva, tá? Letra D, administração de soro antitetânico para neutralização das toxinas secretadas pelo bacilo tetânico, que é o Clostridium tetani. O que é isso aí? Então, eu me furei, por exemplo, me cortei, me furei com vidro ou com prego. Eu vou tomar o quê? O soro antitetânico, tá? Esse soro antitetânico é um exemplo de imunidade ativa ou passiva? Escutaram? Vocês escutaram? Eu acho Sim. que é passiva. Novamente é passiva, né? Então eu quero tratar o paciente que se expôs ao antígeno no corte lá, naquele corte, ó, se furou por um prego, se cortou, tá? Então nesse soro, o que vai nesse soro antitetânico? Anticorpos que irão neutralizar a toxina da bactéria, tá? Então, é um tratamento. Então, também uma imunidade passiva. Escutaram? E professor, Sim. professor, tá me explicando, Diga. professor? Toda vez que vier, então, essa frase toxina se refere à passiva ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Toxina. O que teria mais a ver é a palavra soro. Soro. É, Então, viu quando a palavra se soro? refere à passiva. Oi? Quando vier a palavra soro, se refere à passiva, então. Isso, exatamente. Digamos, tá. Exatamente, porque soro tem que logo lembrar de anticorpos, tá? Então, quando eu recebo um soro, eu estou recebendo os anticorpos presentes nesse soro, Tá. tá? Entenderam? Entendi. Sim. Mas a questão, ela quer imunidade ativa, não é Ativo. isso? Então, a alternativa que vocês marcariam é a letra B. C. B. Se eu pulo a C, C, Eu gosto. exatamente. Desculpa, Eu gosto. letra C. Tá? O que é a letra C? Vacinação contra doenças infecciosas. Então, o que é uma vacina? A vacina, por exemplo, temos vários tipos, mas temos vacinas que lá na solução tem o quê? O vírus de uma forma atenuada. Ou seja,
tem a partícula viral, só que essa partícula não é capaz de causar infecção. Entenderam? Escutaram? Uhum. Sim. Só que essa partícula, ela estimula uma resposta imunológica pelo nosso organismo. Essa resposta, ela é específica contra a partícula, tá? Então, vejam, nesse processo, o nosso organismo, ele foi o quê? Ativo, né? Ele que produziu, por exemplo, os anticorpos contra esse vírus. Então, isso é um exemplo de imunidade ativa. Falou em vacina, é imunidade ativa. Falou em soro, imunidade passiva. Sim. Sacaram? Vai ter uma Sim. questão dessa na prova de vocês. Tá? Estou me fazendo Ainda vai ter entender? prova ainda, professor? Não, vai ter sim. com Depois de tudo certeza. isso, ainda vai ter prova, professor? Vai sim, Meu Deus. vai sim. Isso vai passar, isso vai passar. Amém. Até agora, o que vocês estão achando? Estão conseguindo entender? Sim. Sim. Beleza. Preciso... estudei. Oi? Eu Diga. nem estudei. Não. E olha que eu nem estudei, eu tô acertando, eu nem estudei. Ah, que bom, que bom. Então foi só na aula, então. Que bom. Quarta questão. A quarta questão, ela fala sobre as células do sistema imune, tá? O que diz a quarta questão? As drogas com ação antihistamínica estão entre as medicações mais comumente prescritas na prática dermatológica diária, tanto em adultos como em crianças. Desde que em 1953 demonstraram a capacidade dos antihistamínicos de inibirem a liberação de histamina, numerosos estudos in vitro e in vivo têm sido conduzidos para determinar se essas drogas possuem propriedades, além da inibição dos efeitos da histamina, que poderiam contribuir na eficácia clínica no controle de doenças alérgicas. O que ele está falando nessa questão aí? O que ele está abordando? O uso de drogas antihistamínicas, né, para o controle de alterações alérgicas. Quem tem rinite sabe, tá? Ou qualquer outro tipo de alergia vai utilizar o quê? Um antihistamínico, né? Escutaram? Sim. No que diz respeito às células que compõem o sistema imune, marque a alternativa referente ao leucócito responsável pela produção e liberação de histamina durante processos alérgicos. Então, se eu lembro de alergia, eu tenho que lembrar de uma célula, tá? Que é essa que vocês têm que marcar. Eu tenho que lembrar de histamina, tá? E eu tenho que lembrar de um anticorpo de classe IgE. Então, nós temos a célula, que é o leucócito, temos a histamina, que é produzida e liberada por esse leucócito, e temos também anticorpos de classe IgE. Pergunto para vocês, qual a célula vocês marcariam aí? C. Concordam com o Hernandes? Carol, Galaxy Grand Prime, Você vê que eu tô pensando. Evandro, Ellen. Vocês concordam com o Hernandes? É a letra C? Mas tô... Sim. Não, é 32. Não diferente, estado do Pará. Letra A. Então vamos lá, letra A. São as famosas NKs, né? As natural killers.
As NKs, qual é a função dela? Qual é a função dela? Destruir. Destruição, né? Então, por exemplo, ela reconhece que uma célula está infectada por um vírus, por exemplo, e ela destrói com essa célula. Ela reconhece que essa célula é uma célula tumoral, maligna, e ela destrói com essa célula. Então, a NK é destruição, não é isso? Escutaram? Sim. Células dendríticas. Qual é a função da célula dendrítica? Apresentação. Exatamente. Apresentador. Apresentação de antígeno. A célula dendrítica é uma CAA, célula apresentadora de antígeno. Tá? Eosinófilos. Eosinófilos estão mais associados a respostas contra parasitas. Por exemplo, Você pulou a C, não pulou? Tá? E neutrófilos, os neutrófilos, fagocitose. Tá? Então, a célula que vocês marcariam aí são os mais tóxicos. Tá? Então, quem tem alergia a um determinado antígeno, quando entra em contato com esse antígeno, fica o quê? Sensibilizado no primeiro contato, tá? Quando esse indivíduo fica sensibilizado, ele ativa mastócito e ele produz anticorpos de classe IgE, tá? Se a gente entrar em contato novamente com esse antígeno, esses mastócitos sensibilizados irão liberar histamina. E a histamina vai causar um quadro clínico específico dependendo do tecido. Então, no caso de uma rinite alérgica, coriza, coceira, ela é uma vasodilatadora, tá? Os olhos começam a lacrimejar, incham. Então, todo esse quadro clínico da rinite, ele é causado pela liberação principalmente de histamina. Por isso que quando a gente vai ao médico, o médico prescreve um antihistamínico. Deu para sacar? Deu. Está sendo proveitosa a live? Sim. Vamos para a quinta. A quinta corresponde à nossa terceira aula, eu acho. Foi a nossa terceira aula, que é sobre sistema imune inato. Lembra, não esquece, vocês não podem sair desse semestre sem saber dessa divisão. Quando eu penso em sistema imunológico, eu tenho dois braços, não é isso? Quais são? Imunidade inata e imunidade adquirida, né? Relembraram? A adquirida, ela é subdividida em imunidade celular, que é linfócito T, e imunidade humoral, que é linfócito B. Entenderam? Escutaram? Sim. Ok. Quando eu penso na imunidade inata... Repete aí de novo, Irã, por favor. Desde o começo? Repete aí de novo que falhou o áudio. Quando eu penso em imunidade, sistema imunológico, eu tenho que lembrar que ele é subdividido em duas partes, né?
a imunidade inata e a imunidade adquirida. Escutaram? Sim. A imunidade adquirida, ela é subdividida em imunidade celular, que é através de linfócitos T, e imunidade humoral, que é através de linfócitos B, B de bola. Agora, escutaram? Sim. Sim. Beleza. Esqueçam a adquirida. Vamos olhar só para a inata. Pergunto para vocês, a resposta imune inata, ela é específica ou não específica? Ela é não específica. Ela é não específica, né? A especificidade é da imunidade adquirida. Não é isso? Então, ela é não específica, tá? Vamos lá para a questão. Após o patógeno aderir à superfície epitelial causando danos, sinais são gerados, ocasionando a produção de quimiocinas, excitocinas pelo epitélio. Quimiocinas e citocinas são moléculas mensageiras do nosso sistema imunológico, tá? As quimiocinas, por exemplo, elas atraem, olha, escuta o que eu estou falando, elas atraem leucócitos para o local da infecção, tá? Estas substâncias indicam dano no tecido. Células dendríticas e macrófagos também interagem com o micro-organismo invasor, através da detecção do patógeno por moléculas nestas células, especializadas no reconhecimento de estruturas fundamentais presentes nos patógenos. O que a gente está falando aí? Que um macrófago, quando ele interage com um micro-organismo, ele vai reconhecer uma determinada molécula desse micro-organismo. E vocês têm que lembrar que, quando eu falo em reconhecimento, esse reconhecimento é através de receptores, né? Então, na membrana do macrófago, ele tem receptores que reconhecem essas moléculas dos micro-organismos, tá? Este mecanismo de reconhecimento é a base da ativação do sistema imune inato. Patógenos são caracterizados por arranjos específicos de moléculas chaves que são reconhecidas por receptores presentes, por exemplo, em macrófagos. Patógenos apresentam estruturas vitais, as quais têm alterado pouco durante a evolução. Assim, representam os principais alvos do reconhecimento do sistema imune inato. Dentre essas estruturas, destacam-se os lipopolissacarídeos e ácido teicólicos, que estão presentes nas células bacterianas gram-negativas e gram-positivas, respectivamente. Então, o que ele está falando aí? Que, por exemplo, bactérias gram-negativas, na membrana dessas bactérias, tem LPS, que é o lipopolissacarídeo. Esse LPS que será reconhecido por receptores do macrófago, que é uma célula da imunidade inata. Pergunto para vocês, quando o macrófago reconhece essas moléculas, o que ele vai fazer? Fagocitar. Exatamente. Fagocitose. Reconheceu, manda mensagem para o macrófago que ele tem que fagocitar.
Pensou em macrófago? Fagocitose, tá? Aí vamos para a questão. No trecho, patógenos são caracterizados por arranjos específicos de moléculas chaves que são reconhecidas por receptores presentes, por exemplo, em macrófagos. Então, esse trecho aí, marque a alternativa referente às moléculas reconhecidas e os receptores que as reconhecem, respectivamente, como descrito no trecho. Tá? Então, nesse trecho aí, ele fala que os micro-organismos, eles têm algumas moléculas que serão reconhecidas por receptores dos macrófagos. Primeira pergunta, que moléculas são essas? Vocês estão me escutando? Sim. Eu estou, mas eu não sei quem são essas moléculas. Não sabe? Não estou lembrado. São os famosos PAMPs. Pumps. Lembra lá? Padrão. O que é um PAMP? Padrão molecular associado ao patógeno. Então, é uma molécula padrão do patógeno que os nossos macrófagos, neutrófilos, irão reconhecer. Escutaram? Uhum. Aí ele coloca como exemplo aí os lipopolissacarídeos, LPS. Então, o LPS é um exemplo de PAMP de bactérias gram-negativas. Tá? Deu para entender? Deu para entender ou não? Sim. Beleza. Mas qual receptor que reconhece esses PAMPs? Qual alternativa vocês marcariam aí? Letra A. Sim, acho que sim. Não. Por que a letra A está errada? Os PAMPs estão certos. São as moléculas, realmente. Mas o receptor, o nome dele não é esse. Não é receptor de reconhecimento de polissacarídeo. O erro aí é polissacarídeo, tá? Da letra A. Tá? Então, por isso que ela não está certa, devido à palavra polissacarídeo. Tá? Letra B. Por que não é a letra B? Bem, tem lá receptor de reconhecimento polissacarídeos e DAMPs. Exatamente. A letra B está falando o quê? Sobre DAMPs. Eu falei para vocês sobre DAMPs na aula. O que são DAMPs? São padrões moleculares associados ao dano. Então, quando o tecido sofre algum dano, ele libera essas moléculas. E essas moléculas vão sinalizar que está ocorrendo um dano no tecido. Tá? Mas essas moléculas, elas são do tecido e não dos patógenos. Tá? Então, por isso está errado. Além também que está escrito polissacarídeo. Então, novamente, aparece a palavra polissacarídeo. Tá? Letra C. Por que a letra C não é a correta? Tem escrito lá proteínas e também está com polissacarídeos. Proteína, sim, ó. Olha o que está escrito na letra C. PAMPs, padrões
morfológicos. Aí tem um erro. Não é morfológico, e sim molecular. Tá? É uma molécula padrão do micro-organismo. O outro erro foi o que o Hernande falou, proteínas. No lugar de proteínas, na verdade, é padrão. Tá? Ou, melhor dizendo, patógeno. Patógeno. Tá? Desculpa, patógeno. Tá? E o outro erro, novamente, aparece a palavra polissacarídeo. Tá? Vocês podem até fazer um X, assim, ó, nessas palavras. A letra D. Por que não é a letra D? Dumps. Exatamente, Hernande. Porque não aparece, porque aparece a palavra dump. Dump não é um receptor. Dump é uma molécula que será reconhecida. Tá? Então, esse é o erro aí, a palavra dump. Tá? Então, a alternativa correta é a letra E. Tá? Então, quando ele fala no trecho, patógenos são caracterizados por arranjos específicos de moléculas chaves. Esse moléculas chaves aí são os PAMPs, padrões moleculares associados ao patógeno. Então, novamente, eu vou enfatizar isso. É uma molécula padrão do patógeno. É do patógeno, tá? Essa molécula padrão será reconhecida por receptores. Onde estão esses receptores? Macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, tá? Como é o nome desses receptores? Receptores de reconhecimento de padrão. Tá? Então, um receptor que vai reconhecer um determinado padrão. Deu para entender? Sim. Carol, Evandro. Sim, deu sim. Dani, Ellen. Beleza. Sim, deu para entender. Beleza. Vamos pular a sexta questão. Olha só, escutem só. Vamos pular a sexta, pular a sétima, oitava, nona. Tá? Novamente. Vamos pular a sexta, sétima, oitava e nona. Tá? Por que eu vou pular? Porque essas questões, elas têm a ver com essa próxima aula que eu vou postar na plataforma, tá? Que envolve mecanismos efetores da imunidade humoral. Quando vocês assistirem a aula, vocês vão conseguir raciocinar em cima dessas questões, tá? Então, vamos para a 10ª questão. O que diz a 10ª questão? A imunidade inata representa uma resposta rápida e estereotipada a um grande número, mas limitado, de estímulos. Então, essa é uma característica da inata, pessoal. A inata é a primeira ou a segunda linha de defesa do sistema imunológico? A primeira. É a primeira. A inata que vai ativar a segunda linha. Qual é a segunda? É a adquirida. A imunidade adquirida. Exatamente, adquirida. Então, a inata faz a ponte. Ela vai reconhecer, inicialmente, os PAMPs, né? E ela vai apresentar essas moléculas para os nossos linfócitos. Quando ela apresenta para o linfócito, ela ativa a imunidade adquirida. Tá certo?
Então, a inata, ela é uma resposta rápida, porém, ela não é específica, tá? Já a adquirida, ela é um pouco mais lenta, mas ela é específica para o antígeno. Isso é importante vocês distinguirem, tá? Essas características. É representada por barreiras físicas, químicas e biológicas. Oi, diga. E ela não tem memória, não é isso? Muito bem observado, exatamente. Muito bem observado. Quando eu falo da inata, a imunidade inata, ela não tem memória imunológica, tá? Já a imunidade adquirida, ela tem memória imunológica. É muito importante vocês saírem desse semestre sabendo distinguir essas características, tá? Como tá a correção? Assim ou assim? Sejam sinceros. Professor, Diga. para essa questão aí, tipo assim, um lembretezinho dessa inata. O que tem? Como é que a gente poderia diferenciar? A imunidade inata, primeiro, quais são as principais células da imunidade inata? Quais são as células da inata? Macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, tá? E as células NK, tá? De novo, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas e as NKs, tá? As NKs. Da inata. A inata é a primeira barreira do nosso sistema imunológico, tá? É a primeira barreira. Ela é uma resposta rápida, tá? Não é específica e não gera memória imunológica. Então, ela é rápida, inespecífica e sem memória imunológica. Tá? Quando a inata... Deu para entender? Sim. Aí a inata vai ativar a adquirida. Como que a inata ativa a adquirida? Naquele processo de apresentação de antígeno. Quando a inata ativa a adquirida, eu estou dizendo que houve ativação de linfócitos T e linfócitos B. Tá? Quando eu penso em imunidade adquirida, são só essas duas células. Linfócitos T e linfócitos B. Tá? Aí, a imunidade... Certo. Deu para entender? Aí, a imunidade adquirida, ela é mais lenta, tá? Ela é mais lenta, porém, ela é específica ao antígeno que a estimulou, tá? Ela é mais lenta, porém, ela é específica. E ela gera memória imunológica. São aqueles linfócitos de memória, tá? Que respondem numa segunda, terceira infecção. Deu para entender? Deu, Evandro? Sim. Beleza. Tô pegando aqui também a apostila que está aqui junto comigo. Tá, beleza. Muito bem, muito bem. Então, voltando para a 10ª questão,
A imunidade inata é representada por barreiras físicas, químicas e biológicas, células especializadas e moléculas solúveis, presentes em todos os indivíduos, independente de contato prévio com imunógenos ou agentes agressores. Tá? E não se altera qualitativamente ou quantitativamente após o contato. Ou seja, a resposta imune inata, por ela não ter memória imunológica, ela vai sempre responder da mesma forma. Tá? Então, ela não vai ser mais potente, não vai ser mais rápida. Ela responde sempre da mesma forma. Marque a alternativa que não, olha só, não representa uma célula da imunidade inata. Qual alternativa vocês marcariam aí? Letra B. O que diz a letra B? Macrófagos e células dendríticas. São células da imunidade inata? Macrófagos e células dendríticas. São células da imunidade inata? São, né? Quando eu falo de macrófagos e células dendríticas, as duas células são células apresentadoras de antígeno. São células que compõem a imunidade inata. Então, não é essa a alternativa que vocês teriam que marcar. Tá? Letra C. Linfócito B e macrófagos. Vocês marcariam essa? Não, Por quê? Não. porque os linfócitos não fazem parte. Porque Não, macrófagos fazem. porque eles Na verdade, não tem a ver com linfócito, tem a ver fazem, com outro. eles fazem parte, os linfócitos fazem parte já da adquirida. Isso. Muito E o macrófago? Da inata. Da inata, né? macro- Então, tem um representante da inata e outro da adquirida. Mas eu quero que vocês marquem a alternativa que só tem da imunidade adquirida. Tá? Então, a C também não é. Ah, né? Letra D. Macrófago e linfócito T. Por que vocês não marcariam essa? Um é da inata, outro da adquirida. Exatamente. O macrófago é inata, linfócito adquirida. E a letra E? A letra E Não. duas células que representam a imunidade inata. As natural killers, que são as NKs, e as células dendríticas. Tá? Então, a alternativa que vocês marcariam aí é a letra A. Na letra A, nós só temos representantes da imunidade adquirida, que são os linfócitos T e linfócitos B. Isso é bem fácil, pessoal. Lembrou de imunidade adquirida? Lembra de linfócito. Se eu lembro de linfócito, eu tenho que lembrar de linfócito T e linfócito B. Tá? Dúvidas aí nessa, pessoal? Entendi. Negativo. Tranquilo até agora? Tá. Sim. Vamos para a 11ª. O sistema imunológico é constituído por uma intrincada rede de órgãos, células e moléculas, e tem por finalidade manter a homeostase do organismo, combatendo as agressões em geral.
A imunidade inata atua em conjunto com a imunidade adaptativa. Então, novamente, a inata é a primeira barreira, a adaptativa é a segunda barreira. Quem estimula a adaptativa é a inata, através da apresentação de antígeno. Marque, olha só, marque a alternativa que não, ó, aqui não corresponde a uma característica da imunidade adaptativa. Então, dessas 5 alternativas aí, 4 são da imunidade adaptativa. Uma é da inata. Essa que eu quero para vocês marcarem. Qual vocês marcariam aí? Memória imunológica, inata ou adquirida? É Adquirida. Exatamente. Memória imunológica é da imunidade adquirida. Então, linfócitos T de memória, linfócitos B de memória. Adquirida. Letra B. Apresenta grande diversidade. Adquirida ou inata? Apresenta grande diversidade? Diversidade. Eu acho. Porque a adquirida ela é específica, né? Ela é específica. Então seria a inata, né? Não. Não estou Diversidade entendendo. também é uma característica da adquirida. Tá? Lembra, foi a primeira questão. Foi a nossa primeira questão. Tá? Lembra que eu falei na aula também que nós temos um grande repertório de linfócitos específicos para diferentes antígenos. Tá? Então, isso é diversidade. Tá? Diversidade é uma característica da adquirida. Tá? Expansão clonal para linfócitos específicos para determinado antígeno. Expansão clonal, adquirida ou inata? Expansão clonal para linfócitos específicos. Ó, como eu falei ainda há pouco, nós temos um grande repertório de linfócitos, não é isso? Específicos para determinados antígenos. Eu acho que é adquirida a expansão clonal. Exatamente, é da adquirida, né? Quando a gente se expõe a um antígeno, esse antígeno vai selecionar um clone de linfócitos. Esse clone, ele é específico. E esse clone vai sofrer mitose. Ele vai proliferar. Isso a gente chama de expansão clonal. Expansão do clone. Escutaram? Sim. Beleza. Então, também é uma característica da adquirida. Letra D. Apresenta alta diversidade para diferentes antígenos? Adquirida também. Também é a adquirida. Né? Então, a alternativa que vocês marcariam é a letra E, tá? Que é a mesma resposta para infecções repetidas. Então, um macrófago, ele vai responder da mesma forma, nem mais rápido, nem mais potente, quando ele se expõe ao antígeno várias vezes. Tá? Então, na imunidade inata, ela não fica mais rápida e nem mais potente conforme a gente vai se expondo ao antígeno.
Quem fica mais rápida e mais potente é a imunidade adquirida. Tá? Então, a gente vai se adaptando. Lembra que a adquirida, ela é conhecida também como adaptativa, né? Então, é um tipo de imunidade que vai se adaptando conforme ela vai se expondo ao antígeno. Dúvidas nessa questão? Não. Só mais essa, pessoal, e a gente encerra que eu vou entrar com a outra turma, tá? Ok. Tá ok? Ok. Então vamos para a 12ª. O uso de vacinas de forma mais ampla foi introduzido a partir do início do século passado e contribuiu de forma inequívoca para a redução da incidência das doenças infecciosas. Nas últimas 2 décadas, o rápido progresso das pesquisas, em particular nas áreas da imunologia e da biologia molecular, lançou as bases de um desenvolvimento sem precedentes para a implementação de novas vacinas e de novas estratégias de vacinação em todo o mundo. Assim, em 1981, a Organização Mundial de Saúde, com apoio da Unicef, lançou o Programa Expandido de Imunização, com a finalidade de imunizar 80% das crianças do mundo, com as 5 vacinas básicas: poliomielite, difteria, sarampo, essa outra que eu nem escutei falar, nunca escutei falar, e tétano. Marque a alternativa que determina o tipo de imunidade protetora conferida pela vacina. O que vocês marcariam? Letra E, inata. Imunidade inata? Não, seria adquirida. Ela vai produzir os anticorpos a partir da vacina. Isso. Mas tem adquirida aí? É Não. passiva. Lembra? O que é a Não é vacina? passiva? Oi? Inata. Não é a passiva? Vocês errariam Não? valendo essa, né? Não, não é a passiva, porque ela iria produzir os anticorpos a partir do antígeno da vacina. Exatamente. É esse o raciocínio. A vacina tem o antígeno. Quando eu administro a vacina no indivíduo, o sistema imunológico do indivíduo vai reconhecer esse antígeno e vai produzir anticorpos. Então, houve o quê? Um processo ativo de produção de anticorpos. Deu para entender? Sim. Então, a vacina é um tipo de imunidade ativa. Tá? Aí eu pergunto para vocês, a vacina, ela gera memória imunológica? Sim. Sim. Sim, muito bem. Por isso que a gente se vacina e tem uma imunidade aí protetora. Aí vocês podem se perguntar, mas professor, e a vacina da gripe? Por que a gente toma todo ano a vacina da gripe? Porque o vírus sofre mutação. Vocês são ótimos, vocês são ótimos. Exatamente isso. Mutação. É um vírus que... Todo ano eu tô fazendo gripe no laboratório. Não foi. A bomba biológica. Então, o vírus da gripe muda muito. Então, conforme ele vai mudando, a gente tem que mudar também a vacina. Por isso que a gente tem que tomar todo ano. Galera, e aí? Assim ou assim? Tá bom, foi boa. Beleza. Foi boa. Eu gravei toda essa explicação e eu vou postar na plataforma, tá? Tá bom, professor. Obrigada. Gente, boa noite. Tá ótimo. Boa noite. Boa noite. Tchau, gravidinha. Te cuidem.
Tchau, amor. Eu vou continuar postando as coisas pelo grupo, tá? Eu vou avisando vocês pelo grupo. Tá certo? Ah, pelo grupo, tá bom. Tá ok? Já. Obrigado pela Ok, presença, então, pessoal. Obrigado também. Obrigada, Boa noite. Até a Boa próxima. noite. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. meus amigos. Boa noite. Tchau, boa noite.